Bom dia, meu nome é Débora e hoje eu e meu grupo trouxemos informações importantes sobre cuidados com a Covid-19 em pediatria. As orientações de prevenção, elas estão em todos os lugares, veículos de comunicação, folders e também através do boca a boca. Apesar de não ter maior incidência em crianças, encontramos estudos onde há apontamentos de casos confirmados e mortes nessa faixa etária. Importante aqui é orientar os pais a conversarem muito com os pequenos, dependendo da faixa etária em que se encontram. A partir dos 3 ou 4 anos, as crianças fazem muitas perguntas, elas querem saber de tudo, e na fase escolar, eles podem sentir medo e também ficarem inseguros. E nessa hora o diálogo é essencial. Explicar sobre prevenção, proteção dos avós, evitar exposição desnecessária e medidas de higiene, até que eles compreendam e então incorporem como rotina para a proteção de todos. Essa informação que a gente trouxe da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é bastante relevante, uma vez que até o momento não tem evidências de transmissão pelo leite materno. Então, garantir o desenvolvimento dos bebês com a prática do aleitamento e também não tem evidência de transmissão vertical de mãe para o filho. Então, orientar e acalmar as mães, né, nesse caso das gestantes, e também garantir que o bebê possa se beneficiar aí da prática do aleitamento sem medo. Algumas informações que podem ser reforçadas é o permanecimento das crianças em casa, evitando assim a exposição desnecessária, orientar também quanto à prática da lavagem das mãos com água e sabão diversas vezes por dia. E outro ponto importante aqui é manter a criança supervisionada quando for manipular o álcool em gel, uma vez que pode ocorrer acidentes, caso a mesma encontre isqueiros, fósforos ou mesmo se exponha próximo ao fogão. Então, sempre um adulto presente no caso do uso do álcool em gel e manter sempre esses produtos longe do alcance das crianças. Apesar da gravidade não ser presente na maioria das crianças, em alguns casos é necessário uma atenção maior, como é o caso de menores de 1 ano, os que apresentam cardiopatias congênitas, crianças em pós-operatórios imediatos com insuficiência cardíaca, asma, doenças pulmonares, imunodeprimidos, os transplantados, hipertensos e também os obesos. Então, daí dá uma atenção redobrada para esses casos. Outro ponto muito importante é orientar quanto às repercussões psicológicas nessa criança que está em quarentena. A criança ela vai ficar muito tempo sozinho, sem os amigos, então sem atividades que antes a distraía. Importante a participação dos pais e cuidadores no desenvolvimento de atividades lúdicas, evitando que a criança fique apenas na internet, pois há relatos de transtornos, distúrbios de humor, depressão e até suicídio. Então, o diálogo e a criatividade nessa hora são fundamentais. No caso da criança apresentar sintomas de Covid, a orientação é manter as práticas de higiene, hidratação e isolamento, e manter também a caderneta de vacina da criança sempre em dia, uma vez que a criança está exposta a vírus e bactérias o tempo todo e podem causar outras doenças. Os sintomas eles serão sempre os mesmos de uma gripe ou resfriado. Então é importante observar e tratar os sintomas na medida que vão surgindo, garantindo que a criança aí passe por essa fase da melhor forma possível. Aqui algumas fotos de como a criança pode se sentir dentro de casa, um retrato das brincadeiras e também no caso das crianças que acabam sentindo um pouco mais, né, nessa quarentena, o isolamento e desenvolvendo algum distúrbio. Portanto, a importância aí da observação dos pais nesse caso, evitando aí que a criança venha aí desenvolver algum distúrbio e também chegar a ponto de um suicídio, por exemplo. A gente trouxe aqui alguns exemplos do que fazer e do que não fazer quando a gente for falar sobre o Covid com as crianças.
Então, basicamente, a orientação é nunca mentir. Porém, a gente não pode alarmar as crianças. Então, a gente tem que evitar o preconceito, explicar sempre a forma de contágio e os meios para prevenção e proteção, evitando assim propagar fake news ou usar frases pragmáticas como o fim do mundo, uma vez que muitas pessoas por aí têm usado essa forma de expressão. Isso também só vai assustar as crianças. Então, é importante deixar elas se expressar, deixar que elas façam as perguntas e nunca ficar com dúvidas. Tem que ensinar a empatia, orientar como devemos nos fortalecer e nos proteger também. Então, a linguagem ela deve ser adequada de acordo com a fase que a criança se encontra. A gente pode também usar desenhos, a forma lúdica de fácil entendimento e também evitar que a mesma fique ansiosa por respostas. Então, a gente deve ensiná-la onde ela deve pesquisar as fontes seguras e de confiança, né? Informações fidedignas, para que então essa criança também não propague fake news. A paciência e muita cautela ao fornecer essas orientações são importantes e sempre a supervisão deve ser contínua, uma vez que a criança está sofrendo, a criança está sozinha e ela precisa do apoio e da orientação do adulto. Essa é uma foto que eu trouxe, que é bem interessante, eu acho que todos os pais gostariam de colocar suas crianças dentro de uma bolha para evitar a exposição e garantir a sua segurança, né? Aqui são as referências que eu trouxe para vocês, usadas aí nessa pesquisa que a gente encontrou. Eu agradeço a atenção de todos e obrigado. Esse é o meu grupo.